Mulher andava 20 quilômetros todos os dias para ir ao trabalho, mas não sabia que estava sendo vigiada. Quando Dialésia Corbet aceitou um emprego mais longe da sua casa do que imaginava, ela sabia que chegar ao trabalho não seria simples. Na época, Dialésia não poderia imaginar que sua ida para o trabalho acabaria mudando sua vida, por causa de um encontro casual ao longo do caminho. Dialésia estava caminhando no acostamento de uma das estradas mais movimentadas da cidade. E esta manhã em particular poderia ser considerada como uma das mais desagradáveis idas para o trabalho pela qual ela passou. Durante boa parte de seu trajeto ainda estava escuro, visto que ela saía muito cedo, às 3 horas da manhã. Mas nesse dia, a chuva estava muito forte, batendo contra a calçada, e seu pequeno guarda-chuva não dava conta de protegê-la. Quem já passou por uma situação dessa sabe, isso faz a gente se sentir um pouco desconfortável. Então, ela viu faróis. Alguém estava vindo lentamente atrás dela. Para não ser pega de surpresa, Dialésia sempre tentava manter-se atenta do que estava acontecendo ao seu redor quando estava indo trabalhar. Seu coração acelerou quando ela notou a estranha luz se aproximando. Ela começou a olhar em volta e viu que estava sozinha. Ninguém estava à vista, além dela e deste carro misterioso. Meio curiosa, meio apavorada, Dialésia torceu para que o carro tivesse diminuído a velocidade apenas para evitar respingá-la com água. Mas ela rapidamente percebeu que esse não era o caso. Ela acelerou o passo enquanto o carro se aproximava dela. Dialésia não podia ver quem estava dentro. O que ela não sabia é que aquele motorista estava prestes a mudar sua vida. A forte chuva tornava difícil ver exatamente quem estava parando ao lado dela. Mas quando o carro ficou mais perto, ficou claro pelo menos do que se tratava. Não havia dúvidas de que o veículo era um carro da polícia. Mas por quê? Até onde ela sabia, ela não tinha feito nada de errado. A verdade é que o policial dentro da viatura já tinha visto Dialésia antes. Naquela manhã, o policial que ela logo descobriria que era o sargento Scott Bass decidiu intervir. O que ele não sabia era a rapidez que tudo aconteceria, e mais, se tornaria uma bola de neve como resultado de suas ações. Embora a caminhada tenha sido difícil por causa do frio e da chuva, Dialésia estava acostumada a manhãs como aquela. Na verdade, todas as manhãs ela caminhava 10 quilômetros para o trabalho, fazia um turno de 8 horas no restaurante Bojangles e depois caminhava os mesmos 10 quilômetros de volta para casa. Em uma entrevista, ela explicou como isso aconteceu. Eu me inscrevi em vários bojangles, e o mais distante da minha casa me ligou primeiro. Eu estava precisando do emprego, então eu pensei, seja o que Deus quiser. Vou trabalhar nesse e vou a pé, pois não tinha outra maneira de chegar lá. Dialésia não tinha outra maneira de chegar ao trabalho, e sua única opção era caminhar, mesmo que isso significasse ir trabalhar durante uma tempestade. Chuva, granizo ou sol, ela não deixaria que isso a impedisse de chegar ao seu trabalho. Eu posso andar. E de que outra forma eu iria pagar as contas? Dialésia disse. A funcionária da Bojangles sabia que não seria capaz de simplesmente ignorar o carro da polícia ao lado dela. Dialésia, nervosa, tentou descobrir se estava fazendo algo de errado, algo que atrairia a atenção de um policial. Mas ela não conseguiu descobrir nada, então decidiu obter uma resposta e se aproximou do carro da polícia. Dialésia corajosamente foi até o policial enquanto ele abaixava o vidro. Posso ajudá-lo, oficial? Ela perguntou. Ele lhe deu um sorriso. Imediatamente, ela se sentiu um pouco mais à vontade com o sargento. O policial viu a mulher tremendo de frio na chuva e perguntou se ela queria uma carona. Eu disse, sim, claro que eu quero uma carona. Dialésia disse mais tarde em uma entrevista. Ela estava agradecida por conseguir algum abrigo da tempestade, mesmo que isso significasse uma carona em um carro da polícia. Nervosa, ela entrou e fechou a porta. Ela não sabia que essa decisão logo se tornaria o assunto de manchetes nacionais. Em seus meses de trabalho, nem uma única pessoa se ofereceu para dar uma carona a Dialésia para o trabalho. Ela estava feliz por ter algum tempo para se secar a caminho de seu turno, mas não foi muito rápida em confiar no policial. Além de perguntar onde ela trabalhava, o sargento Scott Bass e Dialésia ficaram em silêncio durante todo o trajeto. O silêncio fez a mente de Dialésia vagar. Policial ou não, ela tinha acabado de entrar em um carro com um homem estranho, no escuro e durante um temporal. Alguém poderia ter escrito um começo mais perfeito para um filme de terror? Em entrevista alguns meses depois, o sargento explicou o que fez ele dar aquela carona. Eu estava terminando meu turno e a vi andando a pé. Ela estava com um uniforme de trabalho, estava chovendo, estava frio, então parei para ver como ela estava e ela me disse que estava indo trabalhar. E eu lhe ofereci uma carona porque ela tinha mais alguns quilômetros pela frente ainda. Foi apenas uma carona, ele pensou, mas este foi apenas o começo da história da dupla.
Uma viagem que normalmente levava 2 horas para a Dialésia, rapidamente se transformou em um passeio de carro que durou apenas alguns minutos. Quando chegaram ao restaurante Bojangles, Dialésia virou-se para o sargento Scott e agradeceu novamente pela carona. Mas o policial sentia como se ainda não tivesse feito o suficiente pela mulher que ele tinha acabado de conhecer. Embora definitivamente não fosse sua obrigação, o sargento se ofereceu para dar carona a Dialésia com mais frequência, especialmente quando o tempo estava ruim. Dialésia ficou muito impressionada com o ato de bondade, e embora não quisesse causar incômodo, ela acabou aceitando. Por cerca de 1 ano após conhecer Dialésia, o sargento Scott Bass continuou a buscar sua nova amiga nas manhãs chuvosas ou frias. As caronas começaram a se tornar uma espécie de tradição. Houve até algumas vezes em que o policial apareceu sem avisar, durante um dia perfeitamente bom, oferecendo uma carona para a Dialésia. E nos dias em que o sargento Scott Bass não podia dar carona a ela, ele entrava em contato com outros policiais para ver se algum deles podiam ajudar. Mas o policial achava que não estava fazendo o suficiente. Ela caminha 2 horas para o trabalho e depois tem que ficar de pé por 8 horas, disse ele. Eu sei como é ter que trabalhar tanto. Isso meio que realmente pesou em mim e me incomodou. E todos os dias que eu lhe dava uma carona, por algum motivo, falava com minha esposa sobre ela, disse o policial. Eu queria fazer algo a mais por ela, disse ele. Então, no dia seguinte, liguei para o Walmart que ficava na região e perguntei se eles poderiam me ajudar. Eu queria dar a Dialésia uma bicicleta, para ajudar a transformar uma caminhada de 2 horas em um passeio de 30 minutos. O gerente do Walmart local ficou emocionado com a história de Dialésia, assim como o sargento. A loja deu uma bicicleta de presente para entregar a Dialésia. Ele foi imediatamente entregá-la à sua amiga. Assim que Dialésia viu seu presente, ela ficou sem palavras. Fiquei chocada, disse ela. Não achei que fosse real. Ela sabia que este meio de transporte seria um divisor de águas para seu árduo trajeto para o trabalho. Juntos, o sargento Scott Bass e Dialésia tiraram uma foto do lado de fora de sua casa, posando com sua bicicleta nova. Logo, os chefes do policial viram a foto e decidiram compartilhá-la. Estamos muito orgulhosos do sargento Scott Bass e de seu serviço altruísta que ele presta diariamente, dizia a postagem nas redes sociais. No entanto, o que começou com um simples post rapidamente levou a algo bem maior. Em um mundo de notícias negativas, a mensagem positiva e a história por trás da postagem nas redes sociais do escritório do xerife do condado de Nash rapidamente cresceu. De repente, todos na cidade estavam falando sobre a história de um policial, uma funcionária da Bojangles e uma bicicleta. Eles não sabiam que estava prestes a haver um novo capítulo adicionado à sua história. A postagem rapidamente acumulou milhares de comentários e curtidas. Parecia que todo mundo estava falando sobre a história comovente, mas estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, a atenção em torno da história do improvável par de amigos só cresceu. As pessoas estavam compartilhando a história com seus amigos e a corrente continuou até que a história se espalhasse pelo país. Canais de notícias da região começaram a entrar em contato com o sargento Scott Bass e com Dialésia para entrevistas. Eles estavam felizes em compartilhar sua história improvável, e ambos não acreditavam que as pessoas pareciam se importar tanto com o que havia acontecido. E então, ambos receberam um telefonema inesperado que os deixou surpresos. Um agente de elenco do talk show The Steve Harvey Show tinha ouvido falar da história deles. O agente mostrou as entrevistas locais para o próprio Steve Harvey, que pediu que os dois fossem convidados para participarem do programa. Claro que a dupla de amigos aproveitou a oportunidade. Seria a primeira vez que apareceriam em rede nacional e a ideia de voar para Chicago para falar sobre sua amizade tanto os alegrava quanto os deixava nervosos. Dialésia avisou no seu trabalho de que ela estaria fora da cidade para a gravação. Por sua vez, o restaurante fez algo que Dialésia nunca pensou que veria acontecer. No momento que Dialésia e o sargento Scott começaram a aparecer nas redes de notícias locais, os empregadores de Dialésia na Bojangles local ficaram sabendo da sua história. Mas à medida que a história continuava a atrair atenção em todo o país, até mesmo alguns dos altos executivos da rede de restaurantes começaram a prestar atenção. Todos da empresa sabiam que a história estava ficando grande, mas quando Dialésia os informou que ela apareceria no programa de televisão de Steve Harvey, eles perceberam quão grande havia se tornado. Por sua vez, a empresa não só lhe ofereceu um aumento, como a transferiu para uma filial mais perto de sua casa. No entanto, esse presente era apenas o começo. No dia da gravação do programa, Dialésia e o sargento Scott sentaram-se juntos no palco, em frente às câmeras do estúdio, para compartilhar sua história emocionante. Quando o programa estava quase acabando, Steve Harvey dirigiu-se diretamente a Dialésia.
Sabemos que você trabalha duro e sabemos também que merece uma ajuda extra, disse o apresentador. Em nome do programa, vamos dar a você $5.000. Era evidente para todos, sentados na plateia do estúdio ou assistindo em casa pela televisão, que os olhos de Dialésia estavam começando a lacrimejar. Steve Harvey continuou. Mas isso não é tudo. Receber $5.000 e a chance de estar no programa de Steve Harvey já teria sido o suficiente. Mas à esquerda do palco, uma parede retrátil começou a se abrir. Quando o próximo presente apareceu, Dialésia cobriu a boca e começou a chorar. Era um automóvel 0 km. Nunca mais Dialésia teria que acordar às 3 da manhã para se aventurar na escuridão para ir ao trabalho. Nunca mais ela teria que andar 20 km por dia. Antes mesmo de Dialésia se aproximar de seu carro novo, ela abraçou seu leal amigo. Por mais generoso que tenha sido o presente de Steve Harvey, ela sabia que nenhum passo de toda essa jornada teria sido possível sem a ajuda dessa pessoa maravilhosa, o sargento Scott Bass. Há 1 ano e meio atrás, o policial viu Dialésia lutando silenciosamente e decidiu tirar um tempo de seu dia atarefado para ajudá-la. E naquele momento, sentado no palco de um programa de televisão que é assistido por milhões de pessoas, ele finalmente pôde ver até onde seu simples ato de bondade tinha chegado. Se você gostou dessa linda história, compartilhe ela com seus amigos e familiares e se inscreva no nosso canal. Fique com Deus. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!